Hora do conto. Momento importante e essencial na educação infantil. Mas o que a gente pode fazer para tornar esse momento ainda mais rico e produtivo para as crianças? Existem várias maneiras da gente realizar esse momento. A gente pode, por exemplo, se caracterizar de algum personagem que faz parte daquela história que a gente vai contar. A gente pode fazer uso de fantoche, paletoche, e mesmo que na escola não tenha os teatrinhos já prontos, a gente pode montar e fazer, construir esse espaço. Eu me lembro que algum tempo atrás eu fazia esse momento da hora do conto junto com uma colega, uma professora que trabalhava na mesma escola que eu. Então a gente se reunia, juntava as nossas turmas. Claro que agora, em função da pandemia, a gente não tem como fazer isso. Mas aí a gente se reunia, juntava as turmas e a gente ficava ali. A gente pegava 2 mesas retangulares, botava uma em cima da outra, cobria com TNT. Na parte que ficava visível para as crianças, a gente enfeitava para despertar mais a atenção deles, focar mais a atenção deles ali onde a gente estava, onde a história ia acontecer. E aí ali atrás das mesas a gente ficava abaixadinha, mostrando os fantoches, contando as histórias e também fazendo com que eles interagissem com a gente. Aí a gente vai mudando a voz conforme cada personagem que a gente vai apresentando para as crianças, para trazer uma identidade para cada um deles e tornar aquela história o mais realista possível para as crianças. Então, por mais que seja com recursos simples, pode ter certeza que para as crianças está sendo muito válido. Uma outra maneira que eu sempre gostei de fazer, uma outra sugestão que eu dou aqui, é deixar com que as crianças manuseiem, folheiem os livros. Claro que as crianças pequenas, de 1 ano, 2 anos, elas provavelmente, por instinto, por causa da fase que elas estão, elas vão colocar na boca, elas vão querer amassar, rasgar. Mas aí, para essa faixa etária, a gente tem livros que são de materiais que não causam danos nem para as crianças e nem os livros, aqueles livros, por exemplo, que eles usam no banho, com aquele material que não estraga, e são mais ideais para eles. Mas deixar com que eles manuseiem faz toda a diferença. Para as crianças a partir de 3 anos de idade, a gente já pode falar de uma maneira mais clara que a gente tem que cuidar dos livros, porque eles são nossos amigos, eles nos contam diferentes histórias, nos ensinam muitas coisas. Então a gente já pode ir despertando essa consciência nas crianças, do cuidado com os livros. E aí eu gostava, assim, de reunir meus alunos em círculo, que agora também, em função do espaço que a gente tem que respeitar, ficou mais difícil organizar a turma dessa maneira. Mas mesmo assim, cada um no seu espaço a gente pode realizar, pode colocar em prática. Então eu deixava primeiro que eles folheassem bastante, manuseassem os livros, trocassem uns com os outros. E depois eu pedia que um de cada vez, aqueles que se sentissem mais confortáveis, geralmente a maioria, todos praticamente gostam de participar, então um de cada vez escolhia uma história para contar para a turma. Claro que as crianças elas estão na educação infantil, então elas não vão conseguir ler as palavras, mas elas vão ler aquela história, elas vão ler aquele livro, porque através das cenas, das figuras que elas vão estar relatando, elas vão estar, sim, lendo e contando aquela história. E aí a gente pode também ficar questionando eles, instigando eles. Por exemplo, a gente pode dizer para eles, perguntar para eles, que personagens vocês estão vendo aí nessa página? O que eles estão fazendo? O que está acontecendo? E aí as crianças ali vão desenrolando a história. Quantas aprendizagens, quantas habilidades a gente está desenvolvendo nesse momento com as crianças? A criatividade, a imaginação, a oralidade, a observação, a autoestima também, o encorajamento, porque naquele momento que aquela criança está contando aquela história, os demais da turma, a professora, os colegas, estão prestando atenção nele. Então, isso faz com que eles pensem, nossa, o que eu estou fazendo é importante, está todo mundo me olhando, me ouvindo, e a gente sabe o quanto é importante a gente ter autoestima, a gente se sentir encorajado para a nossa vida como um todo. Então, olha só quantas coisas, sem contar a que a gente pode abordar com eles através desse momento da hora do conto, da história,
a gente pode abordar outros conteúdos, explorar outros conteúdos. Aprendizagem de letras, de valores como respeito, solidariedade, amizade, dependendo da história que as crianças vão estar contando ou que a gente venha a contar para eles. Então é muito importante, é um momento muito importante que a gente não pode deixar de fazer. Eu penso que assim como o brincar tem que estar presente diariamente na educação infantil, a hora do conto também. Por todas essas possibilidades que ela nos traz. Mais pro final do ano, quando estava chegando lá outubro, por aí, com algumas turmas, eu sugeri um trabalho de construção de um livro. E aí cada uma das crianças tinha que criar uma história e a gente colocou todas essas histórias em um livro. Eu fiz esse trabalho com algumas turmas, mas é um trabalho que a gente não tem como chegar um certo dia na sala de aula e dizer, gente, hoje a prof vai pedir para vocês construírem, inventarem uma história, para a gente montar um livro. Não tem como a gente fazer isso assim. Para que a gente chegue num resultado desses, para que a gente possa construir com eles, desenvolver com eles um trabalho assim, a gente tem que ter uma rotina, a gente tem que ter a contação de história, porque o contar a história, a hora do conto, por exemplo, ela vai possibilitar e muito, contribuir muito para que a gente possa fazer um trabalho desse tipo, para que a gente possa chegar nesse resultado. Então é muito importante, é muito legal. Fora que se tornando uma rotina, conforme esse momento vai se tornando uma rotina, a gente também está despertando nas crianças o gosto pela leitura, o gosto pelos livros, o hábito. E isso é tão importante, a gente sabe, né, pessoal? Então, com algumas turmas, eu desenvolvi esse trabalho de criar um livro. Eu só tenho esse modelinho aqui, que é de 2007, que é muito, muito, muito simples. E a cada um que eu fui fazendo, eu fui tentando aperfeiçoar, mudar alguma coisa, melhorar. Assim como a gente faz na vida, né? Tentando se renovar. Esse aqui é de 2007. Cada uma das crianças criou uma história, inventou uma história a partir daquilo que elas mais gostavam. Então tem histórias sobre cachorrinho, sobre o Batman, tem crianças que gostam muito de super-heróis, outros gostam de dinossauro. Então elas criaram a história a partir da realidade delas e daquilo que elas mais gostavam. Elas contavam a história, eu escrevia, depois eu digitei todas as histórias, montei o livrinho, encadernei junto com a minha irmã, que na época tinha xerox, ela me ajudou a encadernar. Depois a gente fez uma tarde de autógrafo, o que é muito bacana, porque as crianças se sentem importantes, valorizadas naquilo que elas fizeram. Os pais foram, e aí a gente vê assim a interação dos pais com a escola. As crianças, o sorriso delas paga qualquer trabalho. Com outras turmas, eu já fiz diferente. As crianças fizeram também, além de construir a história, elas fizeram um desenho sobre a história delas. Eu escaneei esse desenho e acima do desenho eu digitei a história da criança, então ficou a história em cima, o desenho embaixo e aí ficou mais personalizado, ficou muito bacana. Porque aí ia o desenho das crianças abaixo da historinha deles. E claro que sempre vai o nomezinho deles. A gente pode colocar foto, a gente pode fazer o mais personalizado possível. Então é muito interessante, gente. Olha quantas possibilidades, momentos como a hora do conto podem nos trazer. Porque o quanto ela contribui para a gente poder fazer um trabalho assim. Porque as crianças, a imaginação, a criatividade vai estar aflorada. Então, é muito importante. Por isso eu escolhi esse tema para fazer esse vídeo. Eu espero que vocês gostem. E eu quero saber, se você assistir esse vídeo, me conte aí nos comentários como é que é a sua hora do conto. Como é que você organiza? Como é que você costuma fazer? É diariamente? Não é? Você utiliza recursos? Não utiliza? Como é que é esse momento para você? Obrigada e até a próxima.